Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Viagem. Hoje, eu e o host Alexandre, nós vamos falar sobre 3 países que estão na Europa, mas estão fora do mainstream. São países que são conhecidos aí como as repúblicas do Báltico, do Mar Báltico. Quais países a gente vai conversar, Alexandre? Seja bem-vindo ao Pod Viagem e você não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós vamos falar hoje sobre Estônia, Letônia e Lituânia, tá? Esses 3 países do Báltico. Eu voltei recentemente de lá, né, o Eriksen? Então a gente tem bastante pra falar. A gente vai bater um papo aqui. O Eriksen também já esteve nesses países aí, né, alguns anos atrás. E a gente vai discutir um pouco sobre história, sobre localização geográfica, peculiaridades do lugar. Qual que foi a impressão que eu tive, né? Passando por 2 deles. Mas Você passou pelos 3, na verdade, né? Eu passei pelos 3 e fiquei 12 horas em o do meio, mas, né? Aquele stopover matreiro. Mas já valeu, né? Já valeu. Vamos começar falando então da Estônia, que é o primeiro país do Báltico mais ao norte, né? Você olhando o mapa mundi na parede, Estônia tá ali pertinho da Finlândia, né? Pra você atravessar de Helsinki para Tallinn. Você pega um barco, foi a travessia que eu fiz, foi o jeito que eu cheguei nos Bálticos, né? Eu cheguei de balsa, que não é uma balsa, que é como se fosse um cruzeiro que dura algumas horas para você atravessar de Helsinki para Tallinn. Como é que você chegou em Tallinn? Cara, então foi assim, né? Foi Guarulhos-Roma, Roma-Helsinki e Helsinki-Tallinn, né? Então, para vocês que estão vendo o mapa aí agora... Tá na tela. Já tá na tela. Então ali, vocês forem ver ali a Itália, né? Tá na região mediterrânea. Dali você eu dei aquela estilingada pra Finlândia. E dali eu poderia ter ido, conforme o Eriksen falou, eu poderia ter ido de balsa, né? Ou, como eu comprei já o trecho inteiro, não saiu muito caro a passagem aérea, se não me engano, aquele trecho ali saiu coisa de R$400, né? É muito rápido o avião, é meia hora. Aí eu desci ali em Tallinn, né? Pô, Tallinn, eu só me lembro assim que a hora que eu desci lá, que eu abri o meu mapa no Google, eu não me lembrava, cara, como que a latitude de Tallinn é alta, né? É alta, assim, tem porção da Suécia que tá abaixo da Estônia, né? Exatamente. Então é um país do Báltico, é um país bem ao norte, faz divisa, né? Vamos lembrar aqui, faz divisa com Rússia. Com a Rússia, sim. Né, ali, e abaixo faz com a Letônia. E, cara, eu achei, assim, um país fantástico, fantástico mesmo. Tive a oportunidade de ficar, né, passar 5 dias ali, ficar na capital. E eu estive agora, foi em outubro agora, final de setembro agora de 2024. Então eu peguei peguei o outono lá. E a primeira impressão que eu tive é um país bem tecnológico. Acho que todo mundo já deve estar sabendo, né? Tanto é Todo mundo verdade comenta, que é né? o berço das startups, né? É um país que tem um enorme número de startups, tendo em vista o tamanho pequeno do país. Falando nisso, vamos passar os dados principais desse país aqui, né? Vamos. República da Estônia, 1,3 milhão de habitantes. Ou seja, a população de Curitiba dentro da Estônia. Só na Inteira. capital, Tallinn, tem 400 mil. 450 mil. É. Principais cidades, Tallinn, a capital, Tartu, Narva Parnu. e Parnu. É. Essas são as 3 principais cidades aí da Estônia. E Tartu se destaca como uma cidade universitária da Estônia. E eu sei que... você falou Tartu? Tartu. Eu sei que Parnu é das festas de verão. Exato. Já ouvi É uma dizer. cidade costeira, né? É uma cidade costeira das festas de verão. Costeira. Diz que o pau tora lá no verão. Idioma oficial lá. O que falam naquele país lá? Eles falam Estoniano. Estoniano. Então, estoniano. Daí, né, conversando com o pessoal aí no rolê, né? Porque eu fui sozinho, então você acaba falando com o barman ali que tá te servindo uma cerveja, você vê a galera fazendo um walking tour, você começa a ouvir eles falando. Eu conheci, né, 2 brasileiros lá que moram lá também em Tallinn ali, um mora em Parnu, outro mora em Tallinn, mas conversando com eles, e realmente não é russo. O estoniano, ele é uma derivação do russo, mas... E é muito parecido com o finlandês também, semelhante ao finlandês. Que também se for ver ali perto o Báltico, ali o Mar Báltico, né, galera? Só pra...
ali acima da Alemanha, né? Se você for ver todos aqueles países ali, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, né? Apesar de que a língua finlandesa não tem nada a ver com essas outras, Exatamente. mas exercem culturalmente uma certa influência nos países do Báltico, né? Os três países, Estônia, Letônia e Lituânia, ao longo da história, recebeu influência tanto ali dessas repúblicas escandinavas, né? Por assim dizer, como recebeu também influência do Império Russo, Polônia, qual que é o Prússia, e tem mais outro ali, a parte da Ucrânia, porque tá bem no miolo ali, né? Bem no miolo. Você falou do idioma, né? Tem muita gente que fala russo ali, tendo em vista que era uma república socialista da ex-União Soviética. Então, ele era um território russo no século XIX. Aí, depois a Rússia caiu fora por alguns motivos de conflitos na região, que sempre tiveram com suecos, com finlandeses. Em 1900, na década de 40, acho que foi em 44, a Rússia toma conta ali de novo. É, a Segunda Guerra Mundial, né? Exato, anexa a Lituânia, a Estônia e Os também a três, né? Lituânia e a Letônia, todos que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí que está a influência do idioma russo ali na região. Mas em 90 ou 91, não lembro qual foi exatamente o ano, que cada país ali. Foi 90 porque foi o primeiro. Ah, não. A Lituânia foi o primeiro, não. Foi Eu acho que foi 91. 91 a Foi Estônia. 91. A Estônia foi em 91 e ela deixou de ser ex-União Soviética, foi a queda da União Soviética. Inclusive, eu fui na praça. Quando eles obtiveram a Marco. independente, o Marco, se não me engano, eles chamam de Marco das Rosas, que eles falam que foi a independência de um país sem pegar nenhuma arma, né? Só com rosas, né? Foi o pessoal cantando e com rosas, né? É uma grande praça bem na entrada do centro histórico, assim, da cidade. E hoje a moeda é o euro. Desde 2011 a moeda da Estônia é o euro. Preço lá caro ou não? Cara, então vamos lá. Não é barato, né? Não. Porque quando a gente tem aquela ideia, né? Tem aquela ideia que assim, não, eu vou lá pro leste europeu. Ah, vou pro leste europeu, eu vou rasgar. Então, pra você que está nos assistindo, Hoje o brasileiro não rasga mais lugar nenhum. nenhum. Já vamos por o real a 6, né, galera? Então imagina, eu fui agora em outubro, o euro já estava a 6, né? O euro deve estar o quê? 6,50 agora, 6,80? O turismo deve estar uns 6,80. É. E o dólar turismo deve estar uns 6,30. Isso é louco. Então, assim, vou falar pra vocês que não foi fácil. Mas quando a gente fala em leste europeu, a pessoa fala assim, é barato. Beleza, se for pra uma Romênia, pra uma Bulgária, pra uma Ucrânia, não estando em guerra, depende do que você vai fazer também, né? Não adianta se você quiser ir pra um restaurante num rooftop de qualquer capital do mundo, vai ser caro, né? Até da Bulgária. Até da Bulgária. Mas elas têm, né, essa fama de ser barato. Agora, a Estônia, dos três do Báltico, eu realmente achei, assim, caro. Caro no sentido, assim, pro brasileiro, É caro. é o dobro do que qualquer coisa que você for fazer numa capital aqui do Brasil, por exemplo, Exatamente. entendeu? Talvez com exceção de São Paulo e Aí Brasília. você vai tomar uma cerveja a 8 euros, entendeu? 8 euros? Né? 8, 7, 8. Lembrando que eu tava na capital também, né, Eric? Você tava na capital, né? Sim. Então eu tenho que deixar pra você que tá nos assistindo bem claro, capital sempre é um pouco mais caro, né, do que interior. Mas também não achei nenhum absurdo, eu fui preparado, né? Fui preparado aí pra pelo menos gastar R$ 1.000 por dia e tranquilo. Fiquei num Airbnb, lá muito prático. Como eu já disse, pra ser uma cidade tecnológica, então eu vi o iFood sendo entregue por meio de robô. Eu não sabia que a sede da Wise era lá, eu descobri, eu usei o Wise, né? A minha viagem inteira da Europa, então lá funciona muito bem. Mas não é um lugar barato. Eu já falo pro pessoal se preparar que até o Airbnb, que era o menor dos Airbnbs que eu peguei nessa viagem que eu fiz pela Europa, o de Tallinn foi o mais caro. Mas pra mim também compensa totalmente com o choque cultural que você tem, com as facilidades. A capital é uma cidade pequena, né? Interessante que você falou que a série da Wise é lá e também a série da Skype é na Estônia. Inclusive eu estive lá na sede da Wise. Você tem os patinetes, assim, você tem na Europa inteira, mas tem patinete para você andar para cima e para baixo. Transporte coletivo é muito. Opa, bati aqui. Transporte coletivo é muito acessível. Também é barato. E assim, como é uma cidade que tem uma latitude elevada, 2 semanas depois que eu saí de lá, rolou até a Aurora Boreal. E eu nem sabia que podia ter a probabilidade de acontecer a Aurora Boreal lá. Como diz o nosso host Rafael, eu quero pegar um gancho aqui e falar do seguinte. É uma curiosidade, né? Eu estava morando em São Petersburgo e eu conheci muitos brasileiros que estavam lá, a maioria inclusive. Como é que você chegou aqui em São Petersburgo? Não, eu vim por Tallinn. Falei, mas como Tallinn? Aí eu fui, claro que a gente sabe que faz fronteira,
Mas a Estônia é membro da OTAN e membro da União Europeia desde 2004. Quatro. 2004. Então veja só quanto tempo faz que ela é membro da OTAN e a fronteira com a Rússia não está fechada. Tem uma cidade chamada Narva, tanto é que o Anderson, do 196 Sonhos, e o Robson, de Jesus, que é o Nego Vai Longe, que a gente entrevistou esses tempos em São Paulo, foram para São Petersburgo agora e foram por Narva. Foi por Narva. Então vocês chegaram em Tallinn. Então você quer conhecer Tallinn e São Petersburgo, você chega em Tallinn, pega um ônibus, vai até Narva, vai perder 6, 8 horas na fronteira, ou até mais, a depender de quantas pessoas estão lá, ainda mais no frio agora. E aí você atravessa a fronteira caminhando, pega um outro ônibus do lado de lá, e em questão de 2 horas e meia você está no centro de São Petersburgo. Cara, e é perto, né? Muito perto. E é muito mais barato do que você ir via Turquia ou via Dubai, por exemplo. É. O que eu achei assim, que é uma característica predominante, né? Você falou, pega um ônibus e tal. Lá é um país bem plano, né? Cidade bem plana, só tem uma parte, assim, uma porção de morros que é onde tá a cidade antiga, assim. Mas os três países, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, eles são uma planície cheia de floresta, mata, alagado, assim. Então você vê que a cidade, ela é tudo plana, assim. Então, acho que a facilidade também de locomoção de um país para outro é muito fácil. Bom, você acabou de falar de ônibus. Quantas horas para São Petersburgo? Deve dar no total 2 horas e meia até a fronteira de Narva, mais 2 horas e meia até São Petersburgo. 4 horas, né? Eu gastei da Estônia, passando pela Letônia, chegando na capital Vilnius, na Lituânia, eu gastei 6 horas. 6 horas e meia de ônibus. Aproveitando, falamos da Estônia. Vamos falar do segundo país báltico, de cima para baixo. Vamos falar da... Eu esqueci alguma coisa de falar da Estônia? Eu acho que a gente abordou todos os assuntos. Ah, não abordou não. Antes que eu me esqueça. Pra você que está nos assistindo e pra você que faz tempo que não vai pra lá, qual que foi a última vez que você foi? 17. 17. Você foi pra cidade antiga? Ou então, de Tallinn, claro. Conheceu, Claro. deu uma boa rodada lá? É o principal ponto ali. Cara, né? porque assim, o que eu achei da cidade antiga? Eu sou viciado em história, velho. Eu sou viciado em história. Eu gosto principalmente da época, época medieval. E é um patrimônio da Unesco a cidade medieval de Tallinn, que eles chamam, Old Town, né? Que é onde a cidade surgiu. Ela é murada como vários centros de cidades da Europa são, né? Possuem muralhas, fortalezas, né? Partes de castelo. As ruas dentro da cidade antiga, elas são bem estreitas assim. Então, realmente, eles preservaram bastante. Você que tem vontade de conhecer uma cidade, assim, realmente com aspecto feudal, vá para Tallinn. Inclusive, existe uma passagem, vou falar agora quem está nos assistindo, porque eu acho que você já foi nessa. Chama Passagem de Santa Catarina, ou Catherine Passage, tá? Tem um vlog no Pod Viagem sobre isso? Isso, exatamente. Tem um vlog que eu gravei lá para mostrar para vocês, assim, é uma... Tá aqui o link da descrição Boa, aqui boa. do vlog. Nessa passagem, eles preservaram até os anéis de pedra que tem por cima. E todas as ruas, ligam 2 ruas bem na Cidade Velha. E você vai ter tecelarias de 300, 500 anos, tipo quitandas, assim, que não quitandas, como se fosse assim, mercearias antigas, né? Desde a época feudal, que vendem doces, pães daquela época. Lugares que pintam quadros, vasos. E eu entrei numa taverna totalmente medieval, galera. Que eles fazem as cervejas da época, lógico, né? Melhorando um pouquinho, mas eles fazem as cervejas que eram servidas na época. Então você entra, você tem uma imersão, realmente como se estivesse na época medieval. Eu achei fantástica a cidade, muito bem preservada. A feira, eu não cheguei a pegar a feira de Natal, mas a praça central também muito bonita. Os preços um pouco salgados, né? Mas valeu cara segundo na cidade, assim, e super recomendo para quem pretende sair um pouco do tradicional, né? Vamos viajar? Vamos. Mapa na tela. O ônibusinho vai partir agora de Tallinn, na Estônia, para a República da Lituânia, capital da Lituânia. Perdão, Letônia. Primeiro Letônia. Eu vou fazer um... Capital da Letônia? Isso. Riga. Eu vou abrir um parênteses aqui. Para você que... Né, se você for pro Báltico, é interessante que você conheça os 3, né? Eu cheguei lá, eu não sabia, eu tava com um leve receio. Eu tava, né? Eu acho que eu conversei contigo a respeito disso, que eu tava com leve receio de estourar a guerra, né? Do Putin decidir anexar ali a Estônia, né? Então eu não... De novo. Então eu não comprei a passagem, né? Aérea
para Vilnius, que eu ia pular a Letônia, né? Meu planejamento não estava incluído a Letônia por conta da Polônia, a Eslováquia, que eu queria conhecer. Eu falei, eu vou conhecer a Lituânia. Só que eu não comprei o aéreo estava muito caro. O que eu fiz? Fui de ônibus. E galera, o ônibus é muito barato. Flixbus ou não? Não era Flixbus. Outra empresa? Era outra empresa. Local? Local. Pessoal, serviço, tinha cafezinho, tinha bolachinha, tela para você ver filme, Wi-Fi full, viagem super tranquila, poltrona extremamente confortável. Não vou falar que era um leito, só que é melhor que o nosso semi-leito aqui. E para quem tá andando de ônibus aqui, ultimamente aqui no Brasil, sabe que anda meio salgado também as passagens, né? Quem dirá do avião, né? 6 horas e meia até o destino, R$ 120, pessoal, para passar por 3 países. E fiz uma parada na Letônia, porque você desce da Estônia, tem Letônia e Lituânia. Então fizemos uma escala ali na Letônia. Fiquei por algum tempo ali, mas não cheguei a conhecer. Você já conheceu, né? Eu conheci a Letônia, mas vamos passar os dados do país primeiro, né? A Letônia um pouquinho menor do que a Estônia, né? A população do país, 1,9 milhões de habitantes. Na verdade, é maior que a população da Estônia. A Estônia é 1,3 milhões. Exato. É menor do que a da Lituânia. Um pouquinho maior do que a da Estônia. Isso. Então, de novo, né? Na ordem ali, Estônia está em cima, Letônia no meio e Lituânia mais ao sul. População da capital Riga, 630 mil habitantes, maior também do que a capital da Estônia, maior que Tallinn. Então, esses são os primeiros dados. Moeda também é euro, desde 2014. E também aí é parte da OTAN ou não? Faz parte da OTAN. Também faz parte da OTAN. A OTAN não é bobinha, né? Eles pegaram os 3 países que fazem fronteira com a Rússia ali, colocaram base e falaram, vem aqui pra nós aqui pra gente mirar os mísseis aqui, né? É por isso que ultimamente tá tendo guerra aí, por conta desse incômodo, desse muro que a OTAN tá fazendo logo do lado aí da Rússia, né? E é interessante falar que o clima nesses 3 países, ele é frio, né? Você foi em setembro? Final de setembro e Tava frio, peguei Vilnius na primeira semana de outubro. Era 2 graus, 3 graus. O dia mais quente que eu peguei em Tallinn foi uns 12 graus, 12, 15 graus. No meio-dia, assim, do dia mais quente. Em resumo, então, são todos ali, assim como a Estônia, a Letônia também membro da OTAN, membro da União Europeia. Já foi parte do Império Russo. Já foi parte do Império Russo. Já foi independente depois do Império Russo, pós-Primeira Guerra. Foi parte da União Soviética logo depois da Segunda Guerra. E também com a queda do Muro de Berlim, ficou aí independente aí também da União Soviética em 1990, 91, alguma coisa assim. Porque foi tudo aquele bolo ali, né? E é interessante falar que a Letônia, o aeroporto de Riga, é um grande hub da região ali também. Do aeroporto de Riga você chega em vários lugares da Europa. As low costs ali, elas fazem voo para Riga. Então, igual Tallinn, o aeroporto de Riga, ele atende a Europa toda ali também. Você consegue chegar, mas claro, não tem voo direto do Brasil, assim como Tallinn também não tem voo direto do Brasil. Que ano que você foi para lá? Foi tudo em 2017. A última vez que eu estive lá em 2017 eu consegui fazer os 3 países, que é pertinho, né? De ônibus, como você falou. Você consegue fazer os países ali do Báltico. Você curtiu? Eu vou te dizer que a hora que você está nesses países, você sente que são todos países meio parecidos. Agora, a gente não entrou na Lituânia ainda, né? Vamos falar daqui a pouquinho. A gente percebe assim que Tallinn, junto com Riga, são 2 cidades bem desenvolvidas, coisa que você já não vê em Vilnius. Vilnius você já sente um ar um pouquinho de menos desenvolvimento. A gente vai falar ainda sobre Vilnius, né? Sobre a Lituânia. Mas, de modo geral, se você já está ali na região, por que não visitar também Riga? Lembrando que a distância entre Tallinn e Riga são 300 quilômetros, que é exatamente a mesma distância entre Riga e Vilnius. Então, elas são equidistantes. Mas como você foi de Tallinn para Vilnius, você passou dentro da Letônia, mas acho que você não foi na capital. Fui. A gente fez. O ônibus parou na rodoviária de Riga. Entendi. Parou, deu quase 7 horas, assim, até por conta da parada e tal. Mas, assim, pelo que eu vi, né, também de longe, assim, de Riga, eu vi um monumento bem grande, eu nem sei qual. Eu até fiz uma filmagem, assim, um pórtico gigante, assim, uma antena. Me bateu até um arrependimento, porque assim, como eu ia ficar 5 dias e 6 dias em Vilnius, né, ia dar 11 dias ali no Báltico, eu poderia ter dividido, né, ficado alguns dias em Riga. Mas falei, não, eu vou pegar pra conhecer mais. Pra se estabilizar em algum lugar também, estabilizar algum lugar e conhecer um pouquinho melhor, né.
muito relâmpago. Ainda como eu não posso ficar um mês direto em cada país desse, no momento eu falei, não, eu vou pular a Letônia e vou direto para a Lituânia, né? E a título de curiosidade, né, além de Riga, tem algumas outras cidades, assim como na Estônia, que as pessoas conhecem. Eu até anotei aqui para não falar uma palavra errada, já que o vocabulário, a língua é diferente, né? Cidade de Sigulda, conhecida como a Suíça da Letônia, castelos medievais para quem gosta. Cidade de Jurmala, cidade costeira de praia, no verão, porque saiu daquele mês ali de julho a agosto já é muito frio, porque é o mar Báltico, né? A gente não pode esquecer que é um mar considerado gelado, né? Pelos navegadores aí, é um mar muito gelado, em alguns lugares há congelamento mais ao norte. Se o pessoal olhar no mapa, imaginar que neva na Alemanha, neva na França, neva no norte da Itália, neva numa Polônia. Cara, tá pra cima todos esses países, tá mais pra norte, né? Exato. Mais duas curiosidades que eu tenho aqui da Letônia. Revolução Cantada. Essa revolução eu lembro que eu estudei na época das aulas de história. Não faço ideia do que seja. Foi um movimento pacífico pela independência da União Soviética. Já na época, eles já estavam, na década de 80, já estavam tentando ficar um país independente. E uma corrente humana que fizeram, chamada de Corrente Báltica. 600 quilômetros de pessoas de mãos dadas da Estônia até a Lituânia. Passando os 3 países aí. Chamada de Corrente do Báltico. Dá pra botar uma foto na edição aqui desse evento pra que aí. foi feito isso daí? Foi em 1989. Ah, queda do Muro de Berlim. Tudo a ver com o movimento de independência Independência. das repúblicas do Báltico que estavam sob o domínio russo, né? Isso é muito louco, né? Porque assim, você imagina, você falou 2 horas e meia, você tá na fronteira com a Rússia, né? Talvez de Riga um pouquinho mais, né? De Tallinn. Riga tá mais Aí você já vê que ali oeste. eles já tiveram, né? Eles já foram anexados pelo Império Nazista na Segunda Guerra, pelo União Soviética, fizeram parte do Império Russo anterior, fizeram parte da Polônia. Se eu não me engano, parte ali da própria Letônia já foi do Grã-Ducado da Lituânia. E assim, e nesse momento de guerra eu vi em ambos os dois países, né? Lituânia e Estônia. Muita exposição e bastante manifestação pró-Ucrânia ali. Totalmente. As pessoas têm uma aversão à Rússia. Tem aversão, né? Então, até os russos que moram lá têm uma aversão. Tem aversão. Até os russos que moram lá. Eu percebi assim que várias praças em Tallinn, várias praças em Vilnius, não foi uma, não foi duas, foram mais. Tem vários monumentos com uma foto de soldados mortos na guerra, bandeiras dos dois países juntas, né? Ucrânia e Lituânia, ou Ucrânia e Estônia. Isso vem dessa herança que eles têm ali do leste europeu, né? A gente mora aqui no Brasil, a gente não tem nem noção do que é uma guerra, do que é um país te subjugar, atravessar a tua fronteira ali. E eles estão na cara ali da Rússia, né? Isso, assim, eu acho um negócio muito, muito louco. Por isso que eu falo que é massa viajar, cara, pra esses países. Você abre a tua cabeça. Abre a cabeça pra caramba, abre muito. Abre a cabeça. Abre muito. E você tem que conversar com a galera do local, né? Sim. Lembrando, pessoal, que o inglês nesses países é o suficiente pra você se virar, tá? Pelo menos nas capitais. Até no interior que eu fui lá ver um castelo na Lituânia, com inglês. Eu vou contar daqui a pouco a história do castelo, vocês vão dar risada aqui. Mas com inglês você se vira, mesmo eles falando russo, falando a língua deles lá. É tranquilo, se virar, tranquilo. Mostra a ocidentalização deles, né? Sim, sim. Que é o que eles querem, né? É. Bora viajar. Saímos de Riga. De ônibus. De ônibus. Aí de Riga. Até porque é melhor. Avião ali não compensa, até, porque eu nem sei se tem voo direto, creio que sim, mas 300 quilômetros. 300 quilômetros. Pessoal, aí assim, ó, o que eu falo? Se fosse ainda Uma estrada ruim? uma estrada ruim, se fosse não, fiquem tranquilos. Ali foi top, assim, ó. Eu super recomendo a viagem de ônibus. Bom, eu cheguei em Vilnius, né? Vou falar pra vocês, eu cheguei em Vilnius ali. Vilnius, vamos começar pelo começo. Capital da Lituânia. Da Lituânia. Capital da Lituânia. População de 2,8 milhões. Então, é o maior dos países bálticos de população. Sim, é o maior. É o maior, né? 2,8 milhões. É quase 3 milhões. A capital tem próximo de 600 mil. 550 mil, pra ser mais exato. 550 mil. As capitais se equivalem, né? Uma tem 450, outra tem 600. Em dimensão, eu notei que, como eu tava em Tallinn, né? Eu percebi que Vilnius é maior, assim. Olhando os números, Riga é maior que Vilnius, só pelos números, 100 mil a mais. E país, a Lituânia em população é maior. Né?
Então, em país está Lituânia, Estônia, Letônia. Números absolutos. Números absolutos de população, né? O que você falou ali agora há pouco faz todo sentido. Estônia e Letônia parecem ser mais desenvolvidos do que Lituânia. Eu desci na rodoviária e, como eu sempre digo aqui, eu chego num país que eu nunca andei, que eu faço? Eu gosto de bater perna, pegar um rumo e bater perna. Então, qual que era o melhor jeito? Eu tava com uma pequena mala, falei assim, eu já vou testar a qualidade das calçadas aqui aqui da capital, aqui de Vilnius, e eu vou andando pro meu Airbnb, que dava 25 minutos da rodoviária. Aí eu já percebi que é uma cidade mais antiga, já passei por, assim, já não... ruas, assim, na parte um pouco, né, metropolitana de Vilnius, mas você já vê que tinha um pouco de rua esburacada, sinalização. Aí eu fui como o meu Airbnb tava no centro histórico, né, a parte central, do lado do calçadão principal de Vilnius, aí a estrutura vai melhorando, né? Vai melhorando a estrutura da cidade, assim, o centro é a coisa mais linda também, né? E olha que interessante, que curiosidade legal. Se você olhar no mapa, abre o mapa edição para nós, Vilnius. Ela está a 300 quilômetros de Riga, mas está na fronteira com Belarus e dá não mais que 30 quilômetros da fronteira com Belarus. E de Minsk, ela está a 180 quilômetros. Lembrando, Belarus apoia a Rússia, inclusive possibilitou o avanço de tropa para chegar na Ucrânia. Uhum. E a Lituânia está colada em Belarus. A uma distância, eu fiz de trem na época que não tinha guerra ainda, 2017 também. Eu vim de Belarus de trem e cheguei em Vilnius. Um trem que demorou 2 horas e meia. Muito rápido, né? E na época deveria ter ônibus também, né? Hoje nem voo, nem ônibus, e eu acho que a fronteira é fechada. A Lituânia hoje ela tá fazendo, ao norte ela faz fronteira com a Letônia, Uhum. pro leste faz fronteira Belarus? com a Belarus, né, com a Bielorrússia, Sim. ao sul com a Ucrânia, ao leste, ao sul com a Ucrânia e Polônia, Eu acho que ela faz fronteira com Kaliningrado e também. Kaliningrado ao oeste. Que é um A esclave Polônia russo ao ali. sul, é isso. Que é um esclave russo. Exatamente. Aí que ali era o meio do caminho, né, entre a Europa e a parte dos países eslavos, assim, por bem dizer, né? Sim, Seria sim, ali, sim. toda aquela parte. Principais cidades? Você lembra de algumas lá? Principais Eu fui cidades? as principais cidades pra mim foi Vilnius, que é a capital, E Trakai. e Trakai, óbvio, né, galera? Fui ver o castelo de Trakai, né? Inclusive você me recomendou ver, né? Sim. Então, Gostou? Gostou do castelo de muito Trakai? top, muito top. A própria capital tem também castelo, mas o castelo de Trakai, ele foi a sede do principal governo do Grão-Ducado da Lituânia. Tem um rio ali no Trakai também? É um rio, é um lago, né? É um lago, meio rio, isso, e o castelo fica bem no meio, assim. Castelo também da época medieval, ali do final do século XIII pro século XIV. Para quem não sabe, o Grão-Ducado da Lituânia já foi um dos maiores impérios aí da Europa, nessa época. 1200, 1300, era um dos grandes ali, da época que eles chamam da dita Alta Idade Média, né? E daí você vê o desenvolvimento. Eu fiquei no centro histórico, então a cada 5 minutos que eu batia a perna ali, eu encontrava uma catedral, eu encontrava um palácio, eu encontrava fortalezas antigas, assim. E, cara, eu achei fantástico o país. E não achei tão caro quanto a Estônia. Além de Trakai, ainda tem duas cidades que essas sim são famosas na Lituânia, para quem vai para lá. A maior cidade depois da capital chama Kaunas, que é a segunda maior cidade do país. Eu ouvi falar nela. E a terceira, que é litoral. Até um host nosso foi lá visitar, jogou nos stories do Pod Viagem. É a cidade de Klaipėda. Ela se coloca como um porto. Lembrando que a Lituânia tem 100 km de costa no Báltico. E essa cidade de Klaipėda é a praia deles e o porto deles também, né? Já que é um litoral muito pequenininho. Eles têm um litoral do tamanho do Paraná, né? Um pouquinho maior. Sim, é muito pequeno, muito pequeno. Um pouquinho maior. Também é um país que entrou na OTAN e na União Europeia. Agora, eu até busquei essa informação aqui, mas não tenho essa informação. Eu sei que a moeda também é o euro. Euro. E foi adotado desde 2015. Lá, Euro, tranquilo. Então também não tive grandes problemas. A língua eu não entendia absolutamente nada, porque a língua deles é o lituano, né? É o lituano. Mas, assim, galera, com o inglês vocês se viram muito tranquilo. Só pra você ter uma noção, Eriksen, nesse castelo de Trakai eu tava chegando, e, pô, eu tava sozinho. Eu falei, cara, esse puta desse castelo alto, vermelho, assim, pra quem joga em Jovem Pares,
Vá com o Império Lituano e construa um castelo que é igualzinho. Age of Empires? Igualzinho. Eles pegaram aquele castelo e transportaram pro Age. E eu jogo, cara. Então, na hora que eu olhei, eu falei, cara, tem que ir nesse castelo aí. Paredes de 4 metros, né? E na ponte eu queria, né? Comecei a fazer uma selfie batendo e de repente chegou uma crianças, né? Tipo um ônibus escolar, uma excursão escolar assim. Crianças deviam ter 8, 9 anos, né? Aí eu falei, por que não? Eu vou pedir pra uma delas bater foto. Vou perguntar em inglês, né? Se não falar, eu passo pro outro. Não... Cara, eu perguntei em inglês, a criança pode deixar, me enquadrou, bateu. A outra menina tomou a câmera dele e falou assim, ó, me desculpa, tudo em inglês, não vou ficar repetindo aqui em inglês, né? Falou assim, me desculpa, mas o meu amigo, ele não sabe bater foto com um inglês... Melhor que o nosso. Melhor que o nosso. Eu falei, não. Tirou, agradeci e caí para dentro do castelo. Aí vocês falam, pô, deve ser caro, né? Conhecer um castelo ali na Lituânia, né? 12 euros. Riquíssimo castelo, cheio de museu, muito barato. Achei fantástico. Lembrando aqui, a gente falou, né? Assim como a Estônia e a Letônia também é parte da OTAN e da União Europeia. Desde 2004. Eles tinham a versão a União Soviética, né, cara? A versão total. Estão protegidos. Estão protegidos. Todos esses países apoiam a Ucrânia fortemente. Todos. Os 3 do Báltico. Todos. O que eu vi maior número de manifestação, assim, bandeiras e tal, foi em Vilnius, assim. Por onde eu andei, né? Por onde eu andei. Então, eles têm uma identidade muito forte ali do Báltico e que diverge com a identidade quando eles foram anexados pelo Império Russo, né? Só que, olha que interessante, Alexandre. A Lituânia, ela tá no meio de Belarus e de Kaliningrado. Ela tá no meio de duas Rússias, porque a Belarus é a Rússia, né? Sim. Então, ela tá no meio. Olha o barril de pólvora isso aí. Barril de pólvora. E pra OTAN é super estratégico, né? Pra quem não sabe o que é Kaliningrado, põe o mapa, edição de novo aqui, mostra onde que tá Kaliningrado. Isso aqui é um território russo fora da Rússia. Exato. Que se preservou ali, eu não faço ideia desde quando, mas há muitos dezenas de anos atrás aí. O Kaliningrado foi, se eu não me engano, foi pós a hora que eles venceram a resistência de Stalingrado na Segunda Guerra e foram anexando todos os territórios até a chegada de Berlim, né? E esse Kaliningrado foi um trato ali logo depois da Segunda Guerra para pertencer ali à União Soviética ali na época, né? Quer dizer, depois da queda do Muro de Berlim, já era da União Soviética, daí com a independência da Lituânia, de novo, né? Saindo da cortina de ferro, ali ficou essa fatiazinha aí, mas é treta bem antiga aquilo ali, né? Tá explicado porque que todo mundo fala russo ali, no meio da confusão ali, né? Cara, eu fiquei na capital, vou falar pra você que eu não achei caro. Eu achei preços inferiores ao de Tallinn. O que visitar na capital da Lituânia? Então, assim, ó, eu fiquei lá por 6 dias, né? Então, eu fiquei muito bem localizado. Pessoal, eu peguei um Airbnb só pra você ter uma noção. No centro, na região mais nobre de Vilnius, eu peguei um Airbnb com um quarto, cozinha. Queria cozinhar, né? Alimentação numa viagem importantíssimo. Eu gastei em 6 dias R$1.100 no Airbnb. Pra mim, super barato. 3 dias? 6 dias. 6 dias, muito barato. Extremamente barato, com taxa. E, pô, daí você pode também preparar a tua comida, você pode cozinhar, você não fica só num junk food. E dali de onde que eu tava, né? Era no centro histórico, então eu conheci coisas que você tem que conhecer, assim. É a catedral. Nossa, que agora eu não vou lembrar o nome da catedral. Catedral famosa da cidade. Catedral famosa, devia ter colocado aqui. Mas, pô, tem a catedral no centro ali da cidade, do final do calçadão. Tem a torre, uma fortaleza no centro, né, que chama a Torre de Vilnius, né, que é a Torre de Gediminas, que eles chamam. Uhum. Essa Torre de Gediminas foi a primeira sede, o primeiro governo do Grão-Ducado da Lituânia. Como eu disse, que era, na época da Idade Média, foi uma das maiores potências ali da época, né, em termos de civilização. Então ainda tem as ruínas, tem a torre principal que fica na coluna de Gediminas. Você pode pagar para usar o teleférico, mas eu fui subindo andando mesmo, né, de manhã, né, super bacana. Tem o Palácio do Arquiduque, o Palácio da Família do Grão-Ducado da Lituânia, que fica ao lado de Gediminas. Eu fui numa torre também, eu aproveitei, fui numa torre de televisão que tem lá, não achei muito legal, mas é bom que você tem uma visão panorâmica da capital. Também visitei. Ali no centro, daí você vai encontrar muitas atrações. Tem uma catedral gótica, que dizem que quando Napoleão
estava tentando invadir o Império Russo e reuniu as tropas ali em Vilnius, ele olhou para a catedral e falou: na volta eu quero transportar essa catedral e levar para Paris, se for possível. Tão bonita que é, catedral gótica. Também estive lá, bonita, bem próximo também do centro. Assim, ali na parte central tem a torre também. Existe uma torre que era parte, que a Torre de Vilnius, que ela era parte de um muro da cidade mais primitiva ali de Vilnius, que depois virou uma torre ali da igreja, né? Colocaram um sino, etc. Também é cheio de história. Eu sou muito... eu gosto de história, né? Como todo mundo sabe. E eu também fiquei do lado de um calçadão que tem excelentes bares, excelentes restaurantes. Vida noturna. Vida noturna, mas não encontrei muita balada não, viu? Bar? Ali, bar, assim, bar e pub, sim. Balada, eu não consegui, apesar de eu não chegar a passar um final de semana lá, eu desci, eu tava na cara, né, dos bares ali. Então tem muita opção ali. Você anda 5, 10 minutos, você vai passar por 15, 20 bares e com preços acessíveis. Mas a dica principal, né, desse episódio aqui, do Pod Viagem, o melhor podcast de viagem do Brasil, é a pessoa sair dos países europeus tradicionais e dar uma oportunidade de conhecer países do Báltico, países que são fora do mainstream, são fora dos locais famosos de brasileiros. Você não vai encontrar brasileiro lá, ou muito pouco brasileiro lá. Cara, Né? eu não encontrei nenhum. Você não escuta português na rua. Não. E são países que o que eu percebo, né? Isso é o que tá acontecendo, né, Eric? Vamos falar a verdade aqui. A Europa hoje, ela recebeu uma forte migração do mundo árabe, principalmente com países. Portugal, Espanha, Alemanha, Suécia, Inglaterra, Dinamarca. E os países do leste europeu, eu não sei se não há interesse dos árabes ou dos refugiados ali das guerras irem para esses países até por conta da economia, etc. Não há trabalho, talvez? O trabalho, ou se o país mesmo tem essa restrição. Então você não vê muito, né? Influência de outras culturas ali. São culturas bem fechadas, né? Eu estive na Polônia depois e eu notei isso. Então, se a gente vai, por exemplo, para Londres, você vai ver kebab para cima e para baixo. Em Vilnius eu não vi um kebab. Em Itália eu não vi nada disso, entendeu? Então, assim, eles são realmente culturas fechadas, né? E por serem culturas bem fechadas, não fechadas assim, porque você vai como turista, você anda por tudo, você é bem tratado e tudo. Mas abre a cabeça, porque é uma cultura totalmente diferente e não tem influência de outros lugares, né? Por exemplo, para mim, já a cultura da França vai tá, digamos assim, sobre forte influência do mundo árabe. Isso muda uma cultura, né? Totalmente. Pro bem e pro mal, né? O Londres é dominada por 18% da população de Londres são de ingleses, o restante são de estrangeiros, então isso interfere na cultura, né? Diferente desses países aí. E o recado também fica no sentido de que você não precisa de visto para visitar nem a Finlândia, para você pegar um barco, ou de Tallinn para Helsinki, conhecer mais um país, ou de Helsinki para Tallinn. Não precisa de visto para São Petersburgo, para a Rússia, para você conhecer também São Petersburgo. Volta pro Báltico e faz os 3 países sem visto. Cara, isso é legal, cara. O passaporte brasileiro é muito bom. Isso é legal, isso tem que valorizar, porque na Europa o passaporte azulzinho, ele tem entrada em todos os países, não tem problema com nenhum, né, cara? Não é à toa que tem muita gente de outra nacionalidade vindo aqui no Brasil, ter filho aqui, casando aqui para ganhar o passaporte brasileiro. É um dos mais procurados aí, né? Passaporte brasileiro. Sim. E, velho, onde você chega, você fala que você é brasileiro, você é muito bem tratado, né? É difícil. A gente tem isso. A gente bate tantas vezes no Brasil aqui, né, velho? Bate tanto, mas isso daqui a gente tem que falar, né? Essa. Pelo menos a imagem que a gente vende de pelo menos ser um povo acolhedor, amigável, né? É real. Às vezes a gente não tem treta com ninguém, né, cara? A gente não tem treta com ninguém. O Brasil não tem treta com ninguém, eu vejo. Diferente se chega, por exemplo, um russo e um cara da Estônia, ou da Letônia, da Lituânia. Você já tem um preconceito já formado. Tem na hora, cara. Preconceito, você foi formado. A gente nem sabe. O nosso preconceito que a gente tem é com os argentinos por causa do futebol. E bobagem. Bobagem, entendeu? Então imagina, cara. Imagina. É uma vantagem totalmente andar sem. Não precisar de visto para esses países, né? Eu, assim, pretendo voltar. Pretendo voltar, inclusive, para conhecer Riga e conhecer a Bielorrússia. A gente já falou no episódio sobre a Bielorrússia aqui, né? Fizemos um só de Belarus. Fizemos um só de Belarus. Acho que foi em São Paulo que a gente gravou, né? Foi. Um de Belarus, né? E cara, eu já tô
Já estou chegando no meu limite de conhecer a Europa. Falta um pouco dos países ali do Báltico, não, dos Balcãs, né? Que seria ali Croácia, Eslovênia, talvez uma Bósnia, Montenegro e Macedônia. Grécia, que eu tenho que ir, Turquia. Daí pra mim, eu acredito que eu já vou ficar bem feliz. E pra começar a partir daí pra esse lado ali que você foi pro casa, pega ali, começa Ásia Central ali. por Rússia, porque eu já conheço a Rússia, mas não conheço o exterior. Aí pega ali Belarus e vai indo pra Ásia ali, Cazaquistão, Quirguistão, porque vai mudando, né? A cultura ali já Muda muito. Eu, assim, não sei qual que é a tua opinião, mas, por exemplo, eu voltei por Londres, né? Fora o preço, que o brasileiro é torturado hoje em Londres. Cara, se você não estiver preparado, você nem se arrisque, cara, a ir pra Londres. Nem se arrisque. Vai pagar R$100 um sanduíche. Exato, vai pagar R$90 numa Guinness. Entendeu? É isso. É isso. Você vai sentar, R$90 numa Guinness. E, cara, não tem conversa. É 8, 9 libras. Em qualquer pub de Londres, né? Então você vê que Londres, assim, você vê que os países mais tradicionais aí, o cara que é viajante, a gente recomenda, aqui a gente bate nessa tecla, né, Eriksen? Vá pra países que não são comuns de se viajar, que normalmente são países mais baratos que vão te surpreender, né? Com certeza. Vão te surpreender. Com certeza. Entendeu? Mas eu pretendo voltar para Riga, eu pretendo voltar para Riga, né? Porque eu passei por Riga, eu pretendo conhecer a Bielorrússia, porque um dos países que mais me surpreenderam dos países que eu já conheço da Europa até hoje, sem sombra de dúvida, foi a Estônia. E Lituânia, assim. E com certeza eu vou voltar de novo. Excelente. Abordamos aí informações básicas dos 3 países do Báltico. Para você que ainda não conhece, ficou curioso, com certeza que passou na nossa edição várias imagens dos locais que nós falamos, para motivar você que está assistindo a também conhecer os países do Báltico. E aproveitem, galera. Um recado aqui da equipe de geopolítica do Pod Viagem. Aproveite para viajar agora. Aproveite para viajar agora, porque existem tantos conflitos, para não falar em guerras, rolando no mundo hoje. E as tensões geopolíticas cada vez aumentando, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, principalmente a Europa, que a gente sabe que é um dos grandes epicentros aí de conflitos mundiais ao longo da história. E hoje, né? E a gente vendo que as guerras estão se escalando, né? Em termos geopolíticos aí. Recomendaríamos, né, Eriksen? Aproveite, cara, viaje. Pega aquele dinheiro que... E sabe aquele carro que você quer trocar no ano, cara? Aquele banheiro, às vezes, que você quer reformar, um armário novo que você quer comprar. Cara, pega isso daí e vai viajar, cara. Aproveite, porque é capaz que daqui a um tempo esses países nós não tenhamos mais um acesso tão fácil assim, né? A gente não sabe se o país vai estar em conflito ou não. Isso daí é uma realidade. E a vida é agora. Já dizia Eriksen, a vida é agora, né? A vida é agora. E a vida é agora, galera. Aproveita. E esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o seu melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreve no nosso canal se você ainda não fez, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se tem alguma informação que você quer saber, que a nossa equipe vai te responder e te passar todas as informações. Pod Viagem no Instagram, se você ainda não segue, aproveita e dá uma força para nós e segue lá. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Até!